Oi, bom dia, hoje é terça-feira, dia 16 de junho, e eu sou o Alan Blanco e você tá ouvindo a Estratégia do Dia. Gente, antes de mais nada, esclarecer que você não tá vendo o vídeo porque eu tô gravando só em áudio nesses dias, tá? Eu ainda não tô na minha casa de volta, então vamos seguir nesse formato por enquanto. Olha, antes de mergulhar nos temas de hoje, 3 manchetes rápidas que estão circulando. Fox comprou a Roku num acordo de 22 bilhões de dólares para ampliar seu alcance no streaming. Os futuros de grãos e óleos vegetais caíram com o acordo entre Estados Unidos e Irã para reabrir o Estreito de Hormuz. E analistas já avisam, a reabertura pode levar meses mesmo com acordo assinado. Porque, como a gente vai conversar no primeiro segmento do episódio de hoje, acordo assinado e problema resolvido são duas frases que andam cada vez mais distantes uma da outra. Hoje os temas são bem diferentes entre si, mas ambos são sobre expansão, só que em escala completamente opostas. No primeiro segmento, a notícia que o mundo estava esperando há 15 semanas. Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo para reabrir o Estreito de Hormuz. Os mercados já reagiram, como a gente comentou no episódio anterior, petróleo caiu, ações subiram, mas como qualquer acordo envolvendo essas duas partes, o texto final ainda nem foi divulgado e ninguém garante que vai durar. No segundo segmento, a Mantiqueira, a maior produtora de ovos do Brasil, está em plano ambicioso lá nos Estados Unidos, 10 milhões de galinhas até o início de 2027. Que é o suficiente para colocar a empresa entre as 5 maiores do mundo no setor. Com a JBS como sócia, o fundador conta como uma simples sociedade virou acelerador de crescimento e como que tudo isso se resolve, segundo ele, num grupo de WhatsApp. E, inclusive essa matéria é exclusiva da Prima Nayara, que vocês já conhecem aqui do podcast. Bem interessante, caso você queira ler ela na íntegra também, vou deixar aqui na descrição do episódio, é só clicar lá. Então, galinhas e geopolítica. Vamos começar pela geopolítica, porque ironicamente é a parte mais tranquila do episódio de hoje. Sim, 15 semanas, esse é o tempo que essa guerra já estava durando. E na manhã de segunda-feira veio aquele anúncio que os mercados globais esperavam desde o início. Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo preliminar para reabrir o Estreito de Hormuz e dar passos concretos para encerrar o conflito. Ações e títulos subiram no início da semana. Petróleo e gás natural, que tinham disparado com o fechamento do estreito, claro, recuaram. O Brent caiu cerca de 5%, sendo negociado a $83 por barril, depois de ter chegado ali aos incríveis $125 no final de abril. Trump chamou de, abre aspas, um grande acordo que vai trazer paz e segurança para toda a região, fecha aspas. E o timing, ele não é coincidência. O presidente americano vinha sob pressão política, custos de combustível em alta atingindo sua popularidade e, claro, do Partido Republicano antes das eleições de meio de mandato em novembro. Como a gente já comentou, ele queria o anúncio no domingo, que foi seu aniversário de 80 anos. Ele recebeu praticamente isso aqui. O anúncio saiu na segunda-feira, mas o aniversário, pelo menos, ele já tinha comemorado. Só que aqui vem um mas, que precisa de atenção, tá? Esse é o memorando de entendimento, não é um acordo final. O texto ainda não foi divulgado por nenhum dos lados, e a assinatura formal está marcada para sexta-feira lá na Suíça. Catar e Paquistão, os principais mediadores, vão hospedar as delegações americana e iraniana essa semana para fechar os detalhes de assinatura e, claro, planejar uma nova rodada de negociações. Essa sobre o programa nuclear iraniano. O plano tem 14 pontos. Os 2 primeiros movimentos, o cessar-fogo acordado em 8 de abril, seria estendido por 2 meses e as negociações sobre o enriquecimento de urânio do Irã começariam com o prazo de aproximadamente 15 anos de restrição sendo discutido. 15 anos é um horizonte de planejamento gigantesco ali para um acordo que nesse momento ainda não tem o texto definido. Analistas da Bloomberg Economics foram diretos, dizendo que está longe de ser certo que qualquer paz vai ser duradoura. E mesmo com um acordo, qualquer reabertura do estreito vai ser frágil e vai levar muito tempo. E aqui entra o detalhe que pode ser o mais importante dessa história inteira. Segundo a agência iraniana Fars, o acordo provisório prevê que Teherã permita a passagem livre de navios por apenas 60 dias. Depois desse período, o Irã planeja cobrar por serviço de segurança, navegação, ambientais e de seguro. Em outras palavras, o Irã está tratando o controle do Estreito de Hormuz não como algo a ser devolvido, mas como um ativo a ser monetizado, com um período de teste gratuito de 60 dias antes da cobrança começar. Então, se você quiser o Hormuz Premium, você tem ali um período de teste gratuito, mas precisa colocar o cartão de crédito. O vice-presidente americano, J.D. Vance, disse que a Casa Branca vai buscar passagem de livre pedágio nas próximas negociações. O que indica que essa concessão específica ainda não foi feita por Teherã. Ele disse à CNBC que, abre aspas, nossa expectativa é que o estreito seja aberto de forma livre de pedágio a longo prazo. Isso é o tipo de coisa que vamos resolver nessa negociação técnica. Fecha aspas.
Traduzindo, ainda não está resolvido. Estados Unidos, Europa e países do Golfo, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, rejeitam a ideia de o Irã cobrar qualquer taxa pelo que a maior parte do mundo considera águas internacionais. E lembra que tinha minas, né, nesse estreito? Pois é uma questão a ser discutida. O memorando pode incluir a necessidade de desminar o estreito como primeiro passo. Reino Unido e França devem liderar uma missão multilateral de remoção de minas se for necessário. Se for necessário, é uma frase que carrega bastante peso quando o assunto é minas navais no estreito por onde passa um quinto do petróleo do mundo. E bom, a escala logística acumulada durante a guerra também é impressionante. Segundo a empresa de inteligência de dados Kepler, quase 600 navios continuam parados no Golfo Pérsico esperando para sair pelo estreito, e centenas de outros aguardam do outro lado. Isso é uma fila de navios, tá, do tamanho de uma cidade pequena, todos esperando o sinal verde. E o sinal verde, por enquanto, ainda está talvez na sexta. E tem o ângulo de Israel também, que ficou de fora das negociações e não está satisfeito com o resultado. Israel, que começou a guerra ao lado dos Estados Unidos, bombardeando o Irã no final de fevereiro, teme que o acordo conceda demais à República Islâmica sem conter seu programa de míssil balístico, e que acabe forçando o governo de Netanyahu a reduzir operações contra Hezbollah lá no Líbano. Trump contou a Axios que ataques israelenses a Beirute no domingo atrasaram o acordo e que ele teria xingado Netanyahu numa ligação logo depois, dizendo que o premier israelense não tinha juízo, nas palavras dele, e quase arruinou as negociações. Pois é, quando o próprio presidente americano admite ter perdido a paciência com um aliado-chave em pleno anúncio de paz, isso diz bastante coisa sobre o quão frágil é o equilíbrio aqui nessa história. O Irã, por sua vez, está vendendo o acordo internamente como vitória. O vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Garibabadi, declarou, abre aspas, a República Islâmica do Irã conseguiu frustrar o inimigo em alcançar seus objetivos estratégicos. O inimigo foi finalmente derrotado e forçado a pedir cessar-fogo e negociações, fecha aspas. Gente, é a mesma guerra narrada por dois lados, né, com duas versões completamente opostas de quem ganhou. O que a essa altura do conflito já parece ser a única coisa em que ambos concordam, que cada um conta a própria história. Mesmo celebrando, Trump disse ao New York Times que se um acordo sobre o programa nuclear iraniano não for alcançado, ele pode retomar ataques militares. Ou seja, o fim da guerra, anunciado nesta segunda-feira, vem com uma cláusula de ou continua a guerra, dependendo de como as próximas semanas de negociação evoluírem. Os próprios analistas da Bloomberg Economics resumem o sentimento geral com uma frase que serve de fechamento perfeito. Abre aspas. Nem o Irã, nem os Estados Unidos querem voltar a hostilidades. Ainda assim, a barra para alcançar um acordo final dentro de 60 dias é alta demais. É provável que todos os lados usem qualquer pausa nas hostilidades para se preparar para a próxima rodada de combates, fecha aspas. Sim, os mercados comemoraram nessa segunda-feira. A pergunta agora é se, dentro de 60 dias, nós vamos estar comemorando de novo ou de volta na estaca zero, só que com uma fatura de pedágio do Irã chegando pelo correio. E bora agora falar sobre ovos, sobre a Mantiqueira, que quer ser top 5 mundial. A Nayara Albuquerque conversou com o fundador da Mantiqueira, o Leandro Pinto. Sim, ele trabalha com galinhas e se chama Pinto. Então eu vou trazer alguns trechos da conversa aqui enquanto a gente estiver discutindo sobre essa história. Bem interessante. Em novembro de 2025, a Hickman's Egg Ranch, uma das maiores produtoras de ovos dos Estados Unidos, perdeu 95% do seu plantel de galinhas para um surto de gripe aviária. De 10 milhões de aves para praticamente zero. Para a empresa que vendeu, foi uma tragédia operacional. Para quem comprou, foi a oportunidade da década. Abre aspas. Foi muito dolorido para quem vendeu, mas para nós foi uma baita oportunidade, porque tivemos tempo de começar a fazer as coisas certas como tem que ser feitas. Fecha aspas. Quem disse isso foi Leandro Pinto, o fundador da Mantiqueira, em entrevista à Bloomberg Linha. É o tipo então de história que prova uma regra um pouco incômoda dos negócios. O pior dia de uma empresa pode ser, no calendário de outra, uma terça-feira perfeita normal para fazer uma ligação. A Mantiqueira hoje tem cerca de 6 milhões de galinhas lá nos Estados Unidos, que é fruto dessa aquisição, né? A meta é chegar a 10 milhões no primeiro trimestre de 2027, voltando ao número que a Hickman's tinha antes desse surto, só que agora sob nova administração. Com isso, segundo Pinto, a empresa entraria entre as 4 ou 5 maiores produtoras de ovos do mundo. Agora, para colocar essa escala em perspectiva, lá nos Estados Unidos, a Mantiqueira já produz 1,3 bilhão de ovos por ano. Aqui no Brasil, onde a operação é, claro, maior, são 4 bilhões. 2 bilhões são só para Graciane Barbosa, tá? Não, mentira.
Hoje, o Brasil representa cerca de 70% do negócio da empresa e os Estados Unidos 30%, uma proporção que Pinto garante não vai se inverter. O que torna essa história ainda mais interessante é o papel da JBS. A sociedade foi anunciada em janeiro de 2025 e, segundo Pinto, ela não criou a estratégia de internacionalização, apenas destravou o que já estava no papel há muito tempo. Com a JBS, a Mantiqueira então ganhou acesso a sinergias de compra, embalagens, vitaminas, equipamentos, mercado financeiro e um balanço super estruturado com baixa alavancagem, segundo o fundador. Em outras palavras, a Mantiqueira trouxe a expertise de produzir ovos, a JBS trouxe o cartão de crédito com limite turbinado. A lógica de quando comprar e quando construir, segundo Pinto, é simples e quase brutal em sua objetividade. Porque toda vez que o mercado tiver mais barato para comprar do que para fazer, nós somos compradores. Toda vez que o mercado tiver mais caro para comprar do que para fazer, nós somos fazedores, entendeu não? Então a versão corporativa de compra na promoção faz quando não tem promoção, só que aplicada ali a granjas avícolas inteiras. Um exemplo concreto e recente dessa lógica é que em 1º de junho a Mantiqueira comprou os 50% restantes da Colorado Eggs, que já dividia como um sócio. O valor da operação foi, olha esse número, $2 milhões. O racional da entrada nos Estados Unidos, segundo o Pinto, vai além da produção, tá? É sobre moeda e exposição a risco. Tem um balanço numa moeda forte, isso é o racional nosso. E acontece que a gente era exportador, e o exportador a gente vê a União Europeia bloqueando, vê a China impondo restrições. Se você está sempre suscetível a mudanças, você é simplesmente um exportador. É diversificação geográfica, só que medida em galinha em vez de ações. No Brasil, enquanto isso, a expansão segue em ritmo próprio. A meta é de 20 milhões de galinhas até o fim do ano. A empresa já tem 17 milhões. E também uma operação no Paraná que vai mais do que dobrar de tamanho, de 1,2 milhão para 2,5 milhões de aves, até o primeiro trimestre de 2027. Ou seja, enquanto os Estados Unidos crescem em ano e meio de sociedade nova, o Brasil cresce no ritmo de quem já está rodando há décadas e simplesmente continua acelerando. E sobre como esse império avícola toma decisões no dia a dia, Pinto encerra com a frase mais reveladora da entrevista. Entendeu? Nós temos um grupo de WhatsApp com todo mundo do conselho e temos coisas rápidas que tem que ser decididas que em uma mensagem do WhatsApp demora mais de 30 minutos para ser devolvida e resolvida. Pois é, bilhões de ovos, 2 moedas, 2 continentes, sociedade com uma das maiores proteínas do mundo. E a engrenagem que decide tudo isso roda em parte num grupo de WhatsApp que provavelmente também tem meme de segunda-feira. Ótima matéria ali da nossa prima Nayara, lembrando que se você quiser ler isso na íntegra, vai ter aqui na descrição para você clicar e dar uma conferida lá no nosso site. Eu vi que vocês não estão tão otimistas com o Hexa. A Isabel diz que ela acredita no Hexa, então é a única pessoa que eu acho que ainda acredita. A Fabiana diz que gostou de eu ter falado das datas no começo para não precisar ver no celular se o episódio era antigo ou novo. É um bom lembrete, Fabiana. Eu vou falar mais as datas aqui pra gente ficar por dentro. André Alencar diz: alguém sabe dizer se a Suíça tá em um debate filosófico para decidir quantas pessoas cabem nela? Eu ouvi dizer que sim, André. Eu acho que a Suíça tá num debate filosófico para saber quantas pessoas cabem nela. E Evelyn Carvalho diz: bom retorno, Alan, que bom ver sua voz novamente. Big beijo, Dai, você foi maravilhosa. E bom, pra encerrar, vou falar das minhas férias. Eu passei as férias na Espanha. Pois é, conheci Madrid, Valência e Alicante. Recomendo bastante, boas praias, boas comidas e bastante gente de vários países. Não venha no verão, tá? É muita gente. É isso. Tchau, até o próximo episódio.